Vocês são verdadeiros selvagens. Já começou o costume de usar dente humano como enfeite. Mais uma geração e vão estar furando o nariz e a orelha e apelando para ornamentos de ossos e conchas. Eu sei, a espécie humana está fadada a se arrastar de volta à noite primitiva, para que só então recomece a escalada rumo à civilização. Bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, A Praga Escarlate, livro de Jack London, publicado em 1912. Aqui no Brasil teve a sua primeira edição em 2003 pela Conrad, com tradução do Roberto Denis. Nessa pequena novela do Jack London, a gente vai acompanhar as lembranças, as memórias aí do homem mais velho do mundo, um senhor de 87 anos, numa São Francisco completamente selvagem no ano de 2073. Ele vai estar ali com seus 3 netos e vai estar tentando ali contar para esses meninos como era a vida antes da praga escarlate ter dizimado praticamente a humanidade. E ele está voltando aí 60 anos no tempo para contar essa história. No ano de 2013, em São Francisco, ele era um professor de literatura. James Howard Smith é o nome desse senhor, e ele foi um dos poucos sobreviventes a essa praga, a essa doença que praticamente acabou com a humanidade. O narrador, ele narrando a história, ele não sabe dizer ao certo ali se em algum outro lugar, em alguma outra cidade, em algum outro lugar do mundo ainda exista vida, porque ele levou anos andando ali e foi encontrando poucas pessoas depois que a praga praticamente acabou com toda a população da região que ele vivia, e ele foi encontrando poucas pessoas ali no caminho ao longo dos anos, e essas pessoas foram formando pequenas comunidades, pequenas aldeias e foram se relacionando entre si. E foram meio que se distanciando do que era a civilização, na verdade. Então, no ano de 2073, quando ele está com seus netos, esses meninos são semi-bárbaros, são praticamente selvagens. Eles vivem da caça, da pesca, fazem fogueira, não entendem muito o que o avô tenta dizer, contar para eles, porque eles têm um inglês bem rudimentar. E esse avô, ele tem um certo saudosismo, né, com essa coisa de como era a civilização. Então ele fica tentando mostrar para os netos como foi o caminho da humanidade até o ano de 2013, como a humanidade já tinha esse medo ancestral, né, de ser dizimada, como algumas doenças praticamente quase acabaram com a raça humana em várias épocas da nossa história. E ele tem uma preocupação também com o futuro, né, ele fica refletindo como será o futuro. Ele sendo o homem mais velho aí dessa pequena sociedade, como será passado o conhecimento, né, para essas pessoas. Eles vão ter que voltar a descobrir coisas como o cultivo, a agricultura. Daí ele fica refletindo sobre, a raça humana daqui a um tempo vai voltar a fazer armas, vai descobrir a pólvora, e vai voltar a ser tudo como era, ou seja, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Então ele fica refletindo sobre essas coisas e fica tentando ensinar esses meninos, né? São 3 meninos, o Edwin, o Ru e o Lábio Leporino, que às vezes não dão muita bola para ele, acham que ele é meio maluco, mas ele fica tentando passar alguns valores para essas crianças, e elas ficam, um deles ali fica insistindo para ele contar mais, né, sobre o que aconteceu, como que era a vida, e fica questionando o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. E daí ele vai contar como realmente as pessoas se comportaram, né, depois quando chegou essa pandemia, e como as pessoas se comportaram depois disso, né? As pessoas começaram a ficar doentes, e essa doença ela matava a pessoa em questão de 1 hora no máximo, assim, era muito rápido. A pessoa começava a ficar com a pele meio avermelhada e de repente morria, e a degeneração também era muito rápida, então isso contribuía para espalhar mais essa praga. Então começou aquela coisa de primeiro a degeneração física e depois a degeneração moral, né, do ser humano. Então começaram os saques, muita violência, as pessoas tentando sobreviver ali, fugindo. Muitas pessoas foram para o interior, ele mesmo foi com alguns outros professores da universidade para o interior, mas no meio do caminho as pessoas iam morrendo, e ele foi um dos poucos que sobreviveu. Depois ele fica vagando ali pelos lugares, pelas cidades,
pegando comidas enlatadas nos lugares e por um longo período ali vivendo sozinho, até que ele consegue encontrar um ou outro ali e eles vão formando essas pequenas comunidades. E aí ele está contando a história para os meninos, falando: olha, então seu avô era da aldeia tal, seu pai veio da aldeia tal, e ele vai contando essas histórias e tentando dizer para os meninos que eles precisam resgatar um pouco do que foi a civilização. É uma reflexão muito bonita aí do Jack London, vale a pena. É uma novela que você vai ler muito rápido, é um livro muito pequenininho e talvez você só encontre em sebo. Não sei se esse livro da Conrad está em catálogo, mas é mais uma boa leitura, mais um livro do Jack London aqui no canal, mais uma dica. Já falei sobre o Andarilho das Estrelas, vou deixar o card aqui para você, que também é um livro maravilhoso, e quero falar sobre muitos livros do Jack London. Se você não conhece o escritor, eu acho que os livros mais conhecidos aí do Jack London sejam o Chamado Selvagem e também Caninos Brancos. Martin Eden também é um livro muito conhecido. Eu tenho muita coisa do Jack London aqui, alguns livros de edição portuguesa, e pretendo fazer ainda vários vídeos e falar bastante aqui do escritor aqui no canal. Jack London, agora no dia 22 desse mês, vai estar fazendo aí 104 anos da morte do Jack London. Morreu muito cedo, com 40 anos de idade, mas viveu muito. Era um cara que escrevia muito, viajava muito, né? Teve vários tipos de emprego, então teve muita experiência nesses 40 anos de vida e colocou muito disso na sua obra. Escreveu algumas ficções, mas muito do que o Jack London escreveu também tinha muito a ver com o que ele viveu. Então vale a pena aí um mergulho na vida e na obra do Jack London. E a dica então é A Praga Escarlate, essa pequena novela publicada pela Conrad. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e apresente para os amigos. A gente se fala semana que vem. Até!